com autoridade, revelando a vontade do Pai. Permanecendo junto a Ele, seus ensinamentos e deixemos que Sua palavra nos ilumine. Celebramos o nome santo do Senhor, que vai nos alimentar com a Eucaristia e fortalecer nosso compromisso com o Seu reino. De pé, com muita alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando 425. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da sede passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Comigo por alto já me chegou. De braços abertos, sorrindo, para que juntos nós possamos fazer a nossa festa com Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o momento de nós gritarmos pelo Senhor. Salvai-nos, Senhor, nosso Deus. Reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Uma vez atingidos pela vossa misericórdia, como fruto do nosso arrependimento, como fruto do nosso retorno para a casa do Pai. Por isso, Senhor, não nos costumando dos lugares por onde nós temos andado, não nos costumando das coisas que nós temos feito, nós estamos aqui diante de vós, na humildade da simplicidade, pedindo perdão pelos nossos pecados. Número 26. Meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz.
nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Alcançados pelo perdão de Deus, supliquemos, cantemos o glória a Deus nas alturas, cheios de alegria e de satisfação, batendo palmas. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. É missão de todos nós escutar e transmitir com fidelidade a palavra de Deus, procurando em tudo o agrado do Senhor e transformando as realidades com o poder de sua palavra. Ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus, no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. E com cantos de alegria seremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Te adoremos e prostremos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. E honrar vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Hoje a voz de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivessem livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. Ele, assim, está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para aclamarmos o Evangelho. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvi isso hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Na Meriba, naquele dia, os vossos pais, quando se tornaram cabeça dura, não querendo ouvir, não querendo escutar, não querendo pôr em prática as palavras do Senhor, eles se rebelaram e, consequentemente, veio a desgraça sobre eles. Assim vós, meus irmãos e minhas irmãs, se ouvirdes a palavra do Senhor, se ouvirdes a voz do profeta, mas não uma voz qualquer, uma voz autoritária, mas uma voz com autoridade. Ouvimos juntos o Evangelho. Todas as pessoas admiravam a fala de Jesus. Todas as pessoas admiravam o gesto de Jesus. Todas as pessoas admiravam o olhar de Jesus. Todas as pessoas admiravam, enfim, tudo o que girava à volta de Jesus, porque ele tudo fez muito bem. Quando ele se pronunciava, a sua fala era diferencial. Ele não falava como os mestres da lei, como os doutores da lei. Ele não agia como os doutores da lei. Ele agia como quem tem autoridade. Engraçado ver e notar que aquelas pessoas, e segundo São João, segundo São Marcos, ele falava como quem tem autoridade. Esse era o diferencial de Jesus. Mesmo quando era preciso falar para o bem, ele falava com autoridade. Mesmo quando era para brincar, ele falava com autoridade. E poderíamos assim dizer que mesmo quando ele falava, embora não se diga assim, mesmo quando Jesus estava para pegar no pé de alguém, ele falava com autoridade. Mesmo que fosse para uma brincadeirazinha, ele falava com autoridade. E por que ele falava com autoridade? Porque ele era, primeiro, coerente consigo mesmo. Segundo, ele era fiel à palavra de Deus. Terceiro, ele não falava de si mesmo, mas falava do Pai. Quarto, tudo o que ele falava dava testemunho a seu favor. Ele não vem de qualquer pessoa. Assim, todo e qualquer profeta, se quiser realmente ser profeta, ele precisa ser perseverante, coerente, ser verdadeiro, ser certeiro, ser fiel à palavra que está transmitindo. Jesus nos dizia: eu não falo de mim mesmo. As palavras que eu digo revelam que o Pai me enviou. Portanto, não falo nada senão aquilo que eu ouvi do meu Pai. Não procuro fazer outra coisa senão cumprir a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? É que todos tenham vida e a tenham em abundância. É que todos tenham saúde. É que todos sejam libertos. É que todos conheçam a verdade e uma verdade que cura. Uma verdade que não é para o prejuízo,
mas é para a salvação dos homens, como acabamos de ouvir nessa segunda leitura que Paulo escreve para os Coríntios. E nós ouvimos também na primeira leitura, Moisés dirige-se ao povo. Vamos assim dizer que hoje Moisés está se despedindo da comunidade do povo de Israel. Moisés vê que tinha chegado a sua hora de dar sucessão a outros, ou pelo menos a outro. Então faz lembrar o povo que naquela altura em que Deus convidou Moisés a levar o povo para a montanha, e aí o povo viu a montanha fumegante, viu trovões, viu uma chama terrível, uma voz que abalançava e fazia com que o povo se enchesse de medo. O povo grita: Moisés, fale você conosco e para nós. Não queremos mais ouvir essa voz, porque senão vamos morrer. Então o próprio povo pediu a Moisés para que ele fosse falar com Deus, a fim de que Deus escolhesse, apropriasse de Moisés para ser um instrumento dele, para ser o porta-voz, para ser a vez e a voz do povo, ou a voz de Deus para o povo. Aí nós entrevemos a missão do profeta. Quem é o verdadeiro profeta? Quem é o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta é aquele que se converte na voz do povo. E por isso é que o sacerdote na Santa Missa, dentro de breve nós ouviremos: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. E nós respondemos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Para o quê? É exatamente a missão do sacerdote. Ele não pode aumentar nada nem tirar algo da missão que ele tem que cumprir. Ouvimos na primeira leitura. E então o que acontece? Moisés, depois de ter feito lembrar o povo, que foi o próprio povo que pediu para que Deus escolhesse Moisés, que fosse a voz do povo e a vez do povo, agora Moisés diz: entendai muitíssimo bem, agora eu vou partir, mas Deus vai suscitar no vosso meio alguém que falará em meu nome, vos dirá tudo aquilo que é preciso que vocês façam e cumpram. Quando Moisés estava falando sobre isso, ele estava fazendo alusão a Josué. Josué que veio substituir Moisés, que introduziu o povo de Israel na terra de Canaã, a terra onde jorra leite e mel. Mas afinal de contas, na pessoa de Josué, essa profecia de Moisés não se refere simplesmente a um mortal, Josué, mas se refere a Jesus. Aliás, o nome de Josué, declinando, fazendo algumas ginásticas, esticando e encurtando, vai resultar na palavra Jesus. Portanto, Jesus é o profeta, maior do que aquele que nos apresenta a lei, Moisés, porque todo o livro, o Pentateuco, diz respeito à pessoa de Moisés. A lei, o contato de Deus com o povo e do povo com Deus. A forma como o povo deve reagir, como deve se comportar. E por isso é que se chama o Decálogo. São os 5 livros da lei de Moisés, atribuídos a Moisés. Mas afinal de contas, Jesus é mais do que a lei. Porque tudo o que Moisés escreve nesses 5 livros, tudo isso encontra a sua plenificação no grande profeta que Deus havia de enviar, na própria palavra que Deus usou para que pudesse criar o céu e a terra. Aquela palavra que o evangelista João nos diz: ele era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus. Ele era a luz do mundo. Veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas, mas os homens e as mulheres amaram mais as trevas do que a luz. Todavia, todos aqueles que receberam esta luz, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Todos aqueles que ouviram a palavra, abriram seus corações, como nós acabamos de ouvir nesse convite. A essa palavra eles se deixaram transformar, eles se converteram em verdadeiros instrumentos
ele se colocando à disposição, independentemente do seu estado de vida, do seu estilo de vida, porque todo tipo de vocação concorre para a santidade. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, na segunda leitura, Paulo, escrevendo aos Coríntios, dá-nos a entender a importância de todo e qualquer tipo de vida. Quando fala das mulheres casadas, todo homem casado, toda mulher casada, toda pessoa que constituiu uma família, a primeira prioridade é satisfazer o marido, servir o marido, servir os filhos, servir as filhas, preocupar-se com o bem-estar de cada uma das pessoas dentro de casa. E depois, então, aí encontramos um espaçozinho para servir o Senhor. Não é assim? Antes de vocês saírem das vossas casas, vocês deixaram tudo já organizado. Não é verdade? Vocês que deixaram o marido lá em casa, aquele marido que não gosta de rezar, e às vezes ele diz, olha, vai para a igreja, mas deixa tudo preparado já. Deixa já o feijão, deixa já a água no feijão, deixa já o arroz, deixa já o macarrão, deixa já o meu café, deixa a mesa pronta. Depois de você preparar tudo, aí pode ir lá para a gandaia, bater papo, bater perna, não sei o que. Mas primeiro é aqui. O homem também é a mesma coisa. Antes de você sair ao seu amigo, primeiro deixa as coisas aqui. Depois de você deixar as coisas bem preparadas, os netos, os filhos, todos comeram e tal, com a barriga cheinha, aí você pode ir para a sua igreja, pode rezar o seu terço, pode fazer a sua adoração, pode fazer aquilo que você quiser. Paulo vê essa necessidade. E depois então a gente serve o Senhor. Só que quem está sem mulher, quem está sem homem, quem está sem família, constituiu a sua família, o primeiro vínculo que ele estabeleceu é o vínculo com o Senhor. No caso, no meu caso do sacerdote, o caso das freiras, o caso dos consagrados, que vivem para servir o Senhor somente. Não tem outra preocupação mais. Não tem outro trabalho senão celebrar a missa, atender às confissões, administrar os sacramentos. Esse é o trabalho do padre. Anunciar o Evangelho, seja que custo for. Mas o fato de o sacerdote viver em função desse ministério não significa que o seu ministério seja mais importante do que o ministério de um casal, de uma pessoa casada. Todas as vocações concorrem para aqueles que louvam e agradecem a Deus. Assim, o casado pode ser santo, a casada pode ser santa, o sacerdote pode ser santo, a freira pode ser santa, se for fiel ao Senhor. Se ele fazer das tripas do coração. E é preciso mesmo, vocês que dão o apostolado de oração, vocês precisam fazer das tripas do coração. Todos nós, cristãos e cristãs católicos, se quisermos ser verdadeiramente profetas, nós temos de fazer das tripas do coração. Porque vivemos num mundo onde as necessidades nos puxam para trás. Não são só vocês, os casados, que têm problemas, não. Os sacerdotes também têm. Não são só vocês que são tentados. Também os sacerdotes têm esses problemas. Não são só vocês que traem os vossos parceiros. Também os sacerdotes traem. Também traem. Também pecam porque são de carne e osso. E por isso é que o sacerdote diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, para apagar os nossos pecados todos, seja aceito por Deus Todo-Poderoso. E diz a oração de Salve Rainha: nós estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. A vós, vinde, ó clemente, ó piedosa Virgem Maria, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Para que sejamos fiéis à opção vocacional que fizemos. Para que eu, como padre, seja fiel até o fim. Para que você, casada, seja fiel até o fim. Você que foi casada e agora é viúva, se não quer mais envolvimento com homem algum, que você seja fiel até ao fim. Você que é viúvo,
Se não está casado, seja fiel, que não quer mais se envolver com outra mulher, seja fiel até o fim. Primeira lição. A outra lição é o nosso dia a dia. Eu, como padre, eu preciso fazer uso da autoridade. As minhas palavras têm que ser palavras pronunciadas com autoridade. Você que é mãe dentro da sua casa, Zenália, que você faça uso da autoridade. Que a sua palavra seja autoridade dentro de casa. Xará, Pedrinho. Que dentro da sua casa, a sua palavra seja uma palavra pronunciada com autoridade. Olhemos para Jesus. Jesus falava com autoridade. E quando nós falamos com autoridade, meus irmãos e minhas irmãs, não há quem não obedeça. Não há quem não cumpra. E não há coisa que não aconteça quando nós falamos com autoridade. Mas não uma autoridade humana, uma autoridade divina. Jesus foi reconhecido como quem fala com autoridade, porque ele não procurava fazer a sua vontade, mas procurava fazer a vontade de Deus, seu Pai. Entenderam a diferença? Enquanto os fariseus, os doutores da lei, falavam com a autoridade humana, Jesus falava com a autoridade divina. A autoridade humana, quando é encarnada, é assumida, ela sobe na cabeça. E deixa de ser autoridade, passa a ser autoritarismo. A diferença é exatamente essa. Vocês sabem muitíssimo bem que existem muitas pessoas que não sabem lidar com a autoridade. Não sabem lidar com a fama. Ele tem domínio da bola. Ele tem domínio de tudo. Mas quando a fama sobe na cabeça, tudo estraga. Porque não sabe lidar com isso. Vira autoritarismo. E quando nós, quem é que vai obedecer a um autoritário? Quem é? Aliás, vocês mesmos sabem, e muitas vezes eu escuto, aquele padre é autoritário. Não é assim? Não é assim que às vezes vocês falam? E já variedíssimas vezes eu ouvi, o padre bateu autoritário. Quer dizer, não usa da autoridade. E quando o padre é taxado de autoritário, significa que ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está procurando fazer a vontade dele. E aí, quando nós fazemos a nossa vontade, ninguém vai nos cumprir, ninguém vai nos seguir, ninguém vai nos obedecer, porque está a nossa humanidade que está falando. E a nossa humanidade é pecadora. Porque nós falhamos, nós erramos e nós ficamos cegos, só pensamos que só nós é que sabemos, ninguém mais sabe. Aquele que de fato sabe entender o que é autoridade, sabe exercer a autoridade, ele reconhece quando está errado. Reconhece quando está errado, pede perdão quando está errado, quando está errado, quando está errada. E pede uma chance. E antes de falar, ele pensa e repensa, se coloca no lugar do outro e diz: se fosse eu no lugar de tal pessoa, se fosse eu no lugar da Milena, se fosse eu no lugar da dona Fulana, como seria? E então para e repensa, olha, pensa e repensa e diz a palavra certa para aquela pessoa. E esta situação tem que ser misericórdia, tem que ser perdão, tem que ser bondade, tem que ser solidariedade, tem que ser fidelidade, tem que ser amor, tem que ser paz, tem que ser tranquilidade, tem que ser cura, tem que ser libertação. Jesus, diante daquele homem endemoniado, Jesus não escorraçou aquele homem. Jesus deu ordem: cala-te e sai deste homem. Olhai o peso e a forma como Jesus fala. Jesus sai deste homem. Jesus estava exatamente nos ensinando a valorizar a pessoa e a tirar o mal que está na pessoa, a corrigir o erro e não a matar a pessoa. Sai deste homem. É a enfermidade, é a doença, é o demônio que estava naquela pessoa, mas não a própria pessoa. Assim, no nosso lidar com as pessoas, na nossa vida diária com as pessoas, nós precisamos entender que em primeiro lugar está a pessoa humana. Em primeiro lugar está o homem.
Não, em primeiro lugar, o pecado. Não, em primeiro lugar, o erro, a falha. Porque às vezes a gente perde as estribeiras e que nós não conseguimos enxergar a pessoa que está ali. Presidente, não conseguimos enxergar essa pessoa. Não só enxergamos os erros dela. E quando nós só enxergamos os erros da pessoa, nós começamos a rotular. Não é assim que a gente faz? Eu, como pai, quer dizer, eu não enxergo o meu filho, não enxergo a minha filha, eu enxergo só o erro. Você não é capaz de fazer mesmo nada? Você é assim mesmo? Quando a pessoa pisa por cima, tropeça e diz, era de esperar? O que você espera de você? Se não isso. Não é assim que a gente faz às vezes em casa? Porque a gente não consegue enxergar o outro lado da pessoa. E nós pensamos que a pessoa é o erro. Não, a pessoa não se resume no erro. A pessoa se resume na imagem e semelhança de Deus. E muito mais, naquela pessoa resgatada, salva, redimida pelo sangue de Jesus. Pelo amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que se fez um igual a nós. E que hoje nos ensina a usar bem as nossas palavras, nos ensina a valorizar a pessoa humana, a polir o rosto que todos nós trazemos. Dentro de nós brilha o rosto divino. Nós fomos feitos um pouco superiores aos anjos. Nós somos preciosos diante de Deus. A mulher é preciosa diante de Deus. O homem é precioso diante de Deus. O homem é muito mais do que os seus erros, do que os seus pecados, do que as suas falhas. A criança é muito mais do que a arte que ela faz em casa. Saiba valorizar o filho que você tem. Saiba valorizar a filha que você tem. Amém. A filha e o filho que você tem, porque ela não é o erro. Ela não é esse farrapo que você acha que ela é. Ele é muito mais. E quando Jesus diz, cala-te e sai deste homem, Jesus está dizendo, faça das suas palavras as minhas palavras. Eu estou ensinando você a como lidar com situações tristes, com situações de opressão, com situações que esmagam a pessoa, que aniquilam a pessoa, que neutralizam e sufocam, castigam e pisoteiam a nossa vida. Aquele homem estava preso, era preciso que fosse liberto. Aquele homem estava possuído, era preciso que ele fosse liberto. Assim como Jesus Cristo fez, assim também você deve fazer. A fama de Jesus se espalhou por todo mundo, porque ele falava com autoridade. E a sua fama também se espalhou por todo mundo? Ou seja, que tipo de fama você tem? Todo mundo olhava para Jesus e dizia, ele fala com autoridade. Até os espíritos impuros também lhe obedecem. Se nós fizermos das palavras de Jesus, da autoridade de Jesus, a nossa autoridade, as nossas palavras, se nós fizermos do olhar de Jesus o nosso olhar, se nós fizermos do gesticular de Jesus o nosso gesticular, se nós andarmos como Jesus andou, se nós vivermos como Jesus viveu, também de nós se ouvirá dizer, ele fala com autoridade, ele faz tudo muito bem. Até os nossos inimigos, os nossos adversários, eles vão nos respeitar. Eles vão nos admirar. Eles vão dizer, olha, eu não gosto daquela pessoa, porque tudo o que ele faz é contra mim. Porque ele só procura falar o bem. Porque ele se acha o justo, a justiceira. A única que consegue, a única que vê, a única que enxerga. Mas você está agindo coerente porque você está dizendo como Jesus. Você está falando como Jesus. Você está usando as mesmas palavras que o mundo usa para destruir, mas você usa essas palavras para construir, para edificar, para curar, para salvar as suas vidas. Este é o diferencial de Jesus.
Eis a característica número 1 do poder e da autoridade de Jesus. Façamos nós também. Abramos os nossos corações às suas palavras para que elas moldem as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras e a nossa forma de lidar com diversas situações, para que nós sejamos profetas fiéis e perseverantes na busca constante da salvação da humanidade. Seja em que tipo de vida, em que estilo de vida nós formos, casados ou sacerdotes, todos nós somos chamados a sermos profetas, não da desgraça, mas profetas da graça que santifica, a graça que cura, a graça que liberta, a graça que nos torna verdadeiramente filhos e filhas queridos do nosso Pai. Pelo batismo, todos nós somos profetas, sacerdotes e reis. Renovemos então nosso compromisso de batizados e juntos digamos: creio em Deus, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde viverá os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes, apresentemos a Deus nossas necessidades, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Pedis conta, Senhor, a quem não escuta as vossas palavras. Dai que a Igreja sempre as proclame com fidelidade e sabedoria, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fazeis surgir profetas do meio dos irmãos, abençoai todos os profetas de nossa sociedade latino-americana, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós nos convidais a exultar em vós. Fazei que reconheçamos vossa presença salvadora na Igreja e no coração da sociedade, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós nos levais sempre ao que é melhor. Concedei que homens e mulheres sigam o caminho que os torna felizes e realizados, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vosso Filho ensinava com autoridade. Ajudai os educadores a ensinar com convicção os valores humanos e éticos, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. ó Deus, suscitai na Igreja a coragem dos jovens, a força dos adultos e a sabedoria dos anciãos, e ajudai-nos a ver no anúncio dos profetas um convite à renovação e à conversão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na Eucaristia, as palavras sobre o pão e o vinho nos fazem participar da realidade profunda da ação que estamos realizando. Deus presente no meio de nós com seu Filho. Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar
nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne um sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva para a qual tu enviaste, é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e o povo santo do vosso louvor, se os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestará a ressurreição. Por ele, os anjos servem a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós, se fizermos esse louvor, cantando a vossa voz. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebramos, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Oramos ao Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, a Cristo amastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo na parte igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também dos outros, nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, por junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos a piedade de todos nós, de modo especial, Maria Aparecida Marques e Sheila Gomes Fernando, assim como todos os catequistas da nossa comunidade, os catequistas da nossa comunidade.
comunidade, as crianças, as famílias, os doentes da nossa comunidade, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, com poderoso e unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, clamemos, Abá, ó Pai. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos a todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto, unindo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, todos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que traz pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, dai-nos a paz. eis a palavra pronunciada com autoridade que se tornou carne e no final da sua vida se tornou o alimento para a nossa salvação. Pois é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de nem minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. ao abrir meus olhos no altar,
eternamente assim. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. A certeza de que faremos uso da autoridade de Jesus nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o resistir. Porque tu me destes o caminho, me destes o amor, me destes o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me destes o resistir. Porque tu me destes o caminho, me destes o Fiel pelicano, milagre supremo de amor.